E como eu disse, Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Momento de pressão no preço, né, Caio? E é sempre aquela análise delicada que a gente quer entender por que que a pressão está grande. Historicamente, a gente tem aí essa queda nos preços da arroba do boi gordo, né, Caio? Principalmente por conta da sazonalidade, mas me parece que esse ano tem um certo exagero nessa pressão, principalmente em São Paulo, e você tem aí uma análise sobre o porquê dessa pressão intensa em São Paulo. Conta mais pra gente, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Alexander. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma satisfação estar aqui falando com vocês. Ô, Alexander, então, eu acho que assim, o contexto da baixa do boi, se a gente for falar sobre a safra, eu acho que está tudo certo. Eu acho que era esperado realmente um recuo. É uma sazonalidade que a gente tem ano após ano. A gente tem um Brasil extremamente extenso. A gente tem uma produção extremamente grande e extensa também desse boi de capim. E aí, conforme a gente vai entrando nessa sazonalidade que a gente já conhece, do capim começar a sementear, desses animais sendo pesado em cima desse capim alto, né? Fazer um esquema, já a fazenda começando a entrar no esquema de prevenir sobre uma possível seca, alongamento de seca. Então, você tem todo um esquema você tem todo um esquema, um arcabouço que vai mandar, que vai direcionar esses animais que estão prontos, não só machos, como vacas descarte, como novilha, de modo geral, você tem esse contexto que vai empurrar essa oferta de boi agora nessa sazonalidade, que é em algum período entre abril e junho, né? Vamos falar aí sobre maio, essa oferta começa a ser afunilada e começa a aparecer para dentro, de modo geral, para dentro do Brasil, recuando, dando uma pressão extra aí na cotação do boi. Isso acontece ano após ano, esse ano não seria diferente, está acontecendo, tem acontecido. O que nos chama um pouco mais a atenção, até fiz um relatório hoje de manhã, nós subimos aí no aplicativo Agro Brasil, subimos também nas redes sociais, subimos no WhatsApp, no grupo de WhatsApp que é aberto, então está disponível para todo mundo ler. E o que chama um pouco mais a atenção nossa é que o principal estado, o estado que mais sofreu recuo, não é o estado que historicamente tem a maior oferta de boi de capim nessa época, que é o estado de São Paulo. Então a gente tem num contexto de análise onde a gente consegue analisar a maioria dos estados, não todos, mas a maioria dos estados por conta do fluxo de informação que entra dentro do aplicativo Agro Brasil, a gente trouxe aí em primeira mão esse relatório e o que chama atenção nossa é essa oferta, não essa oferta, mas essa pressão extra, esse recuo extra que aconteceu dentro do estado de São Paulo. E a gente chega à conclusão de que isso nada tem a ver com oferta e é muito mais em cima dessa nomenclatura que é esse boi contratual, onde as grandes indústrias fazem essas parcerias com os grandes confinadores, grandes pecuaristas, não só grandes confinadores, mas também grandes pecuaristas que têm essa oferta mais abundantes, oferta extra aí que a gente tem sobre capim, sobre o tipe, sobre o boi confinado, mas muito fora do dentro do estado de São Paulo. São grandes parceiros de indústria, são grandes pecuaristas que fazem os contratos, né? Não um contrato a termo, mas o contrato, o boi contratual, que nada mais é que um boi que serve, que usa o estado de São Paulo como base e paga um prêmio extra sobre essa precificação, sobre essa média do estado de São Paulo, por exemplo, para comprar um boi, por exemplo, no norte do MT, ou no sul do Pará, ou no Tocantins. Então, você tem essas grandes ofertas que acontecem ao longo do ano, e essas ofertas são precificadas em cima de uma média do estado de São Paulo. Então, a gente vê um recuo extra extremamente exagerado para dentro do estado de São Paulo, e quando a gente vai analisar o fluxo de oferta para dentro do estado de São Paulo, ele não tem nada, ele não é grande, ele não é nada além do normal, ele não é uma oferta monstruosa a ponto de fazer com que o estado de São Paulo seja o principal estado em termos de recuo que a gente tem visto até agora acontecer.
Ô, Caio, mas explica melhor para a gente como é que é esse mecanismo, né? Por que que o preço ele acaba eh, sofrendo essa pressão mais intensa na prática? Alexandre, porque os contratos são feitos em cima da base do estado de São Paulo. Então, se você tem vamos colocar uma suposição, você tem um contrato com um grande pecuarista de oferecer 10 mil animais ao longo do ano, é, para uma determinada indústria, mas esses animais estão alocados ali dentro do MT. Aí o pecuarista consegue fazer, quando ele é grande, quando ele tem um grande volume a ser ofertado, ele consegue fazer indicador Estado de São Paulo mais 2%, indicador do Estado de São Paulo mais 1%, ou indicador do Estado de São Paulo menos R$ 5. Ele consegue fazer essa manobra. Então, quando ele vincula o Estado de São Paulo como a base para precificar o animal dele e fecha esse contrato com a indústria, ele está muito mais exposto à oscilação do Estado de São Paulo. Então, a indústria sabe disso. Então, a indústria não está ligando quanto que está valendo o boi ali no MT, ela quer saber quanto que vale o boi dentro do Estado de São Paulo. Então, quando ela quer abaixar a média da compra dela nacional, e isso está exposto muito mais nesses estados produtores, ela baixa a base Estado de São Paulo. Então, só para a gente ter um exemplo muito claro. Hoje, o Estado de São Paulo, para você vender um boi hoje dentro do Estado de São Paulo, você está negociando seu animal a 345 reais. À vista, a prazo. Tem volume isso aqui dentro? Não tem. E o estado do MT, nós tivemos um registro na sexta-feira de R$ 375. Então, assim, como é que isso explica? Como é que se explica isso no contexto que a gente vive hoje? O estado de São Paulo hoje, então, é o principal estado hoje em termos de oferta de boi de capim? Não é. É longe disso. A gente não tem rebanho de vaca aqui, a gente não tem rebanho comercial de boi magro e a gente não tem essa saída também volumosa de animal de pasto, muito menos de confinamento aqui dentro do estado de São Paulo. Nós não estamos nessa época, a gente estaria na época de uma desova de boi de capim. O estado de São Paulo é pouco. E como é que a gente vê o estado de São Paulo sangrar dessa forma? E o estado do MT, que é um estado produtor de alto rebanho, de um grande rebanho também de fêmea, como é que a gente vê o estado do MT pagando aí 20, R$ 15 acima do estado de São Paulo? Então a gente chega a essa conclusão realmente, que é, apesar da gente estar passando pelo período dessa sazonalidade, que é realmente a safra, e a gente não pode menosprezar isso nunca para dentro do estado de São Paulo, a gente tem esse extra, né, essa força extra aí, que eu diria que está acontecendo, não é o primeiro ano, já é o segundo ano que isso tem acontecido, de forma que acaba distorcendo a paridade de preços entre os estados, né? Mas, Caio, só para deixar bem claro, né? Quando a indústria promete comprar seu animal por indicador mais X, como você bem pontuou, ela não está colocando na escala de abate um animal caro? Mais caro do que o praticado no mercado? Na teoria, não. Se ela consegue achatar a base, ela consegue comprar esse animal mais barato do que o que está acontecendo no mercado físico. Ela O que a faz gente viu, pressão em cima do próprio indicador, então. ela faz pressão na base. Como que ela consegue fazer essa pressão na base? Quanto menos animal spot ela necessitar comprar, mais fácil ela consegue fazer pressão na base, que é o que tem acontecido dentro do estado de São Paulo. Então ela consegue alongar essa escala com o boi contratual e aí deixa aí 10, 15% para comprar o mercado spot para fazer o indicador, para fazer o mercado físico, para fazer a base do que ela vai comprar. Então ela comprando, se a necessidade dela for 10% da escala, se ela conseguir comprar um lote de boi de 18 animais por dia e alimentar esse indicador o mais baixo possível, ela consegue mexer em toda a cadeia de compra dela que depende desse animal contratual. Então, quanto mais força a indústria fizer para fazer o boi contratual, menor vai ser a necessidade dela de comprar o boi no mercado spot, no físico. Então, mais fácil ela consegue manipular, entre aspas, essa mexida no preço, né? Porque ela fica exposta muito mais no contratual do que no mercado físico.
Só que o contratual depende da formação do mercado físico, geralmente para dentro do estado de São Paulo, que é o estado que ela tem menos necessidade de comprar boi, né? Ou seja, a promessa de pagar indicador mais 2x, por exemplo, se o indicador vai sendo pressionado, esse valor final também acaba sendo pressionado. Numa, assim, nada do que a gente expor, nada do que foi explicado aqui nos leva a essa conclusão tão óbvia, igual eu falei agora. Mas é muito mais fácil ela colocar pressão num lugar que ela tem pouca exposição para comprar boi do que colocar uma pressão, por exemplo, no MT. Então, o que aconteceu na sexta-feira foi que um grande pecuarista virou e falou para ela, falou assim, olha, eu não vou te entregar meu boi nesse contrato. Você esquece. Esse contrato teu, base São Paulo, menos 1 ou 2 ou 3% ou 4 ou 5 reais, dá muito abaixo, por exemplo, do que eu entregar esse animal aqui para o meu vizinho. Então, esse contexto da gente ter mais frigoríficos habilitados, né? A gente ter essa força motriz da compra mais distribuída, que é o que acontece no MT, acabou fazendo com que uma concorrente, uma indústria concorrente, pagasse até 10, 15 reais acima do contrato do que esse pecuarista tinha. Então, esse pecuarista poderia entregar para outra pessoa. Aí a indústria que tinha esse contrato virou e falou: não, então eu vou te cumprir, vou pagar o que está pagando o vizinho. E aí acabou fazendo esse negócio aí de 375 reais. Mas assim, o MT hoje é um estado que tem força para derrubar o boi se tivesse muita oferta, e você vê que lá é um boi de 370, 372, 375, igual aconteceu na sexta-feira, e aqui no estado de São Paulo, o pessoal falando que está comprando boi de 340, 345. Compra esse boi de 340, 345? Compra, eu acho que compra. Eu acho que compra, mas ele não é suficiente para manter escala por muito tempo, né? Então, assim, ele não é suficiente para precificar todo o Brasil nesse preço. Por isso que a gente está vendo esses diferenciais de base hoje completamente invertido. Você vende hoje um boi mais caro no Mato Grosso do Sul, por exemplo, do que você vende aqui dentro do estado de São Paulo. Você vende um boi muito melhor, 20 reais acima do estado de São Paulo, por exemplo, se você negociar um boi fora do contrato dentro do MT. Você vende, por exemplo, um boi hoje no Pará tão bom quanto você está vendendo, quer dizer, tão bom quanto, mas no mesmo preço, por exemplo, que você vende um boi aqui dentro do estado de São Paulo. Isso pouquíssimas vezes a gente vê acontecer. Então você vê que está tendo essa distorção realmente para dentro do estado de São Paulo de forma, eu diria que de forma além da conta. Eu acho que isso aí, uma hora ou outra, vai se inverter. Então, o que você está trazendo para a gente é uma realidade diferente enfim, do que está acontecendo no mercado e da prática do mercado, né, Caio? E pelo que eu entendi, não é só Mato Grosso, então, outros estados também têm esse diferencial sendo mexido aí. Todos. Eu acho que assim, a gente entrou num contexto de 2026, se a gente for analisar oferta e demanda, e China para o meio, e China entrando, China saindo, a gente tem um contexto mundial, e isso a gente precisa analisar para dentro de 2026, que é um contexto mundial de pouquíssima oferta de carne. Você vê hoje Estados Unidos fechando grandes confinamentos, você vê hoje o Trump lá sambando o samba do crioulo louco para tentar disponibilizar um pouco mais de carne. Você vê China também precisando comprar cada vez mais carne. Então você tem um contexto de carne muito pouco ofertada mundialmente. Você tem um contexto também de carne cara mundialmente. Então, assim, você olhar uma sazonalidade de recuo em algum determinado país, que é o que acontece dentro do Brasil, ok. Você vê uma sazonalidade de preço, onde o estado formador de preço e o estado, historicamente, o estado mais caro, é, ficar abaixo dos demais estados, você vê que está alguma coisa que está distorcida. Então, uma hora ou outra, isso aqui vai voltar a subir dentro do estado de São Paulo de forma agressiva também, se esses outros estados não começarem a ofertar boi. Já era para ter começado a ofertar boi, você vê que não tem essa oferta. Você vê o Mato Grosso do Sul comprando para 2, 3 dias de escala. Você vê o MT, às vezes, com um pouquinho mais de escala, mas bons preços também. Você vê, às vezes, um pouco mais de escala no Goiás, um pouco mais de escala
em Minas, o que é comum você ver nessa época, mas você não vê preços tão defasados como está acontecendo dentro do estado de São Paulo. Então, assim, fica o alerta aqui para o pecuarista que realiza esse boi contratual e também para os pecuaristas menores, né, que é a grande maioria, os médios e os pequenos, que é a grande maioria que compõe hoje os rebanhos nacionais, ficar muito atento a essa jogada que acontece entre a indústria, né? Dentro das indústrias, dentro das grandes indústrias, em tentar precificar. Não é muita realidade desses preços que nós estamos vendo hoje dentro do estado de São Paulo, eu acho que não é muito uma realidade que se vai permanecer por muito tempo, não. O Luiz Fernando Faleiro está participando aqui. Ele diz que lá em Goiás está mais caro que São Paulo, a arroba do boi por lá. O Natanael, ele está fazendo uma pergunta, eu não sei se eu entendi a pergunta dele, mas vamos lá. Qual o valor do boi magro 370 com a diária no valor que está hoje e com esse futuro do boi? Não dá para confinar. Acho que ele está perguntando da conta de confinamento. Se fecha a conta de confinamento hoje, Caio? O que vocês têm É, sim. acompanhado do confinamento hoje? Como o mercado futuro ele é um espelho, né, do que acontece no mercado físico, a partir do mercado físico ter começado a recuar muito forte, principalmente dentro do estado de São Paulo, que é o preço formador e liquidante da bolsa, ela acabou achatando toda a curva do mercado futuro. Então a gente chegou a ter, por exemplo, um maio valendo 365, 367 e o maio vai liquidar aí na cá abaixo dos R$ 350. Então, como a expectativa, o valor, como o mercado presente acabou perdendo aquela expectativa, aquela alta que vinha por conta também desse contexto também de China, você teve um futuro sendo achatado. Então, quando você vai parte para fazer a reposição, né, é o que eu falo do que está acontecendo desse movimento antagonista, né? Você vê a reposição pouquíssimo ofertada, o bezerro muito caro, aí você sai para fazer sua reposição, é um boi de R$ 370, e você vai vender teu boi de 345 muitas das vezes, ou você vai fazer a reposição desse boi de 370 para travar um animal, às vezes, na curva da janela que você vai abater, ao redor de R$ 350. Então, assim, não fecha essa conta, a conta acaba não fechando também, vai estrangular de alguma forma ali para frente. Mas acho que é o contexto da pergunta, Natanael, acho que é mais ou menos essa aí, se vale a pena ou não. Mas assim, pouco a gente pode fazer em cima dessa curva de preço do mercado futuro. O que a gente tem que fazer é realmente ficar muito atento a esses movimentos. Quando esses movimentos acontecem de forma muito mais goela abaixo, que para mim é o que está acontecendo no estado de São Paulo, para você pensar numa estratégia se você vai realmente fazer o confinamento e correr esse risco. Não, se hoje não vale a pena você comprar o boi macho, vale muito mais a pena você comprar call de mercado futuro muito mais barato, ao invés de você apostar com aquele contexto todo de boi, você vai apostar simplesmente na alta da bolsa, comprando alguns vencimentos futuros, usando call, a estratégia que você sabe o máximo que você pode perder e o quanto você pode ganhar fica em aberto. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada, vale a pena a gente dar uma analisada no que eu escrevi hoje de manhã e que vai ser vinculado aí, que vai ser disponibilizado para todos, para a gente pensar realmente na forma que a gente está tratando a negociação do boi a futuro, né? Tanto esses grandes confinamentos e grandes pecuaristas, né? Eu já falei isso ano passado, volto a falar. Eu acho que é muito importante os grandes pecuaristas terem realmente esses contratos com as grandes indústrias, mas jamais fazer contrato de que não se pode expor esses preços. Eu acho que tem muita indústria acabando fazendo contrato de confidencialidade, que você não pode expor esses valores de forma nenhuma. Então, assim, acho que nada pode ser às escuras. E acho que também o grande confinador, o grande invernista, ele não pode ter também 100% desses animais em contrato. Ele tem que ter a noção de que um pouco de mercado spot ele tem que deixar para ser negociado, para ele poder puxar também essa base. Porque se ele expõe tudo para dentro da indústria, ele faz todo o volume dele em cima de boi contratual, ele acaba dando muito mais ferramenta, muito mais munição para a indústria manipular e abaixar o preço da forma que bem entender, né?
Muito bem. Ô, Caio, só para a gente fazer um resumo, então, de tudo que a gente falou. Aparentemente, essa pressão é artificial nos preços e o mercado vai se ajustar. Mas e essas incógnitas, essas interrogações que a gente tem em relação à cota chinesa, em relação à questão da União Europeia, que é mais recente agora? Como é que isso tudo pode acabar interferindo na precificação, na sua opinião? E será que uma menor oferta, como a gente já vem vendo acontecer ao longo desse ano, já regula esse mercado em termos de menor demanda de exportação, caso isso venha a acontecer? Ô, Alexandre, eu acho que é muito sério a cota da China, né? Eu acho que essa precificação de 50%, 55% aí, acho que é sério. O Brasil vai sofrer, nós vamos ver como. Vai ser o primeiro ano. Mas eu não acredito que a indústria vai olhar isso simplesmente como uma espectadora. A indústria vai se mexer. A indústria pode criar canais via Hong Kong, que são canais mais caros de exportação, mas ela pode criar esses canais, ela pode reabrir esses canais, né, via Hong Kong. A indústria vai se mexer para vender mais carne. E os grandes confinadores e os grandes pecuaristas, eles também conseguem analisar, eles também têm um pacote de dados e uma expertise de mercado muito melhor do que a grande maioria. Então, essa turma está se preparando para ofertar menos boi nessa janela. Então, assim, não é só a indústria que está se preparando, não é só a China que está se preparando, e não é e os pecuaristas, os grandes pecuaristas também estão se preparando. Sim, como isso, essa notícia veio no começo do ano, o grande confinador, o grande invernista, ele é óbvio que ele está se preparando para essa janela, junho, julho e agosto, ofertar menos boi, porque ele sabe que o tiroteio ali vai acontecer. É o primeiro ano que nós vamos passar por isso. Provavelmente o ano que vem nós vamos saber melhor, lidar melhor com essa sobretaxa, né, com essa salvaguarda, mas eu acho que esse ano vai pegar a gente se preparando, se organizando para isso. Então, acho que vai ter uma baixa, vai. A baixa já pode ter vindo, eu acredito que a baixa já pode ter se precificado, pode ter se adiantado nessa precificação, igual nós vimos o movimento acontecer na Bolsa. Eu acho que uma coisa que a gente precisa analisar são análises, não só análises criteriosas, mas assim, a gente precisa saber pensar no mercado um pouco mais a longo prazo, olhar os conceitos, olhar o que realmente trouxe o mercado até aqui para esses valores e ver realmente o que pode acontecer ao longo do ano, com um reflexo aí para 2027. Então, a gente tem realmente uma virada de ciclo acontecendo no Brasil, a gente tem uma virada de ciclo acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem realmente um contexto de carne mais cara, então a gente vai passar realmente por um funil de notícias e funil de exportação que pode pressionar o boi. Vamos passar, já estamos passando, óbvio, já estamos passando. Algumas pressões extras podem acontecer, igual nós estamos vendo dentro do estado de São Paulo, sim. Isso é uma artimanha da indústria de tentar balizar o preço nacionalmente mais barato? Provavelmente sim. Mas logo que isso passar, para onde nós vamos correr? Para onde está apontando todo esse norte, tudo isso que a gente consegue analisar, para onde que isso está apontando? Para mim, está apontando muito mais para um boi, para uma janela de finalização de ano ao redor de US$ 80, do que de um boi de US$ 60, igual estão tentando precificar para nós agora. É óbvio que a gente tem que colocar nesse pacote de análise. O dólar pode precificar esse animal um pouco mais para baixo, trazendo essa cotação para cima em termos de dólar, mas em termos de reais um pouco mais desvalorizado, pode ser que aconteça. A gente não sabe até onde que esse dólar vai recuar ou não. Mas o contexto, de modo geral, aponta para uma oferta menor, aponta para uma demanda mundial muito mais aquecida, aponta para uma demanda mundial disposta a pagar muito mais caro por conta dos concorrentes, né, dos pares concorrentes que o Brasil tem em termos de cumprir as exportações. Então, eu acho que nós temos um movimento agora para ficar atento, né? Vale a leitura da análise que eu fiz na parte da manhã,
mas o contexto, de modo geral, vai empurrar esse boi para finalizar esse ano muito mais próximo de um US$ 80 do que dos US$ 60 que estão tentando colocar agora. Muito bom. Uma última pergunta, só para a gente então reforçar a dúvida aqui do Rogério Levorato. Será que esse boi de setembro em diante não vai subir acima do que a BMF está mostrando, a B3 está mostrando? Mesmo porque com os preços que são referência hoje na B3 para setembro em diante, o pecuarista não tem apetite de fechar esses animais, Caio. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Eu acho que a janela de preço que a gente precisa ficar de olho, é a janela de preço depois do dia 10 de outubro para frente. Eu acho que depois do dia 10 de outubro a gente já começa a ter uma movimentação um pouco mais agressiva das indústrias em comprar esse animal para começar a fazer a cota 2027. E isso aí vai começar a mexer no mercado de forma diferente. Então, realmente ficar de atento aí nessas últimas janelas do ano 2020, 2026, sim. Boa. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, Caio. Eu que agradeço a todos aí, uma boa tarde, bons negócios, boa semana a todos.